Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo esta noite com a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor nosso Deus seja para sempre o nosso tributo de louvor, pois só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Muito obrigado. Quero dispensar honra em gratidão a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Belchior Júnior, representado aqui pelos demais pastores. Deus abençoe, pastor Sérgio, pastor Esdras, em nome de quem saúdo toda esta pleia de obreiros, homens de Deus. Deus abençoe, uma alegria. Confesso que gostaria de ter chegado no início do culto, mas nós somos lá da Baixada Santista, e tem muita gente voltando da praia, as estradas estão um tanto congestionadas, mas aqui estamos para a glória do Senhor nosso Deus. Fui muito abençoado e enriquecido pela ministração da cantora Kemily, uma alegria vê-la. Deus abençoe os demais cantores que aqui estão, cantora Carol, Deus abençoe a todos, minha esposa que me acompanha, meus filhos, Deus em Cristo vos abençoe. Não posso também deixar meu abraço, a minha gratidão, pastor André Matias, é um amigo, por favor, transmita a ele o nosso carinho. Apocalipse, capítulo 5. Depois do culto, eu tenho ali alguns livros que escrevi. Eu tenho o livro O Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos na hora em que você for pregar. O Discurso de Pedro. Também tem o livro Apocalipse, Para Longe das Sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos. Deus nos deu graça para explicar o livro do Apocalipse de uma maneira muito clara, esclarecedora. Você vai ler, compreender e ser edificado. Também o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, Marta ou Maria. Pergunta aí para a sua vizinha, você é Marta ou Maria? Pergunta. O que ela respondeu? O título do livro é Marta ou Maria? Por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Aqui você vai ler sobre servir como Marta e adorar como Maria, ok? Um livro é 30, 2 é 50, 3 é 60. Depois do culto você passa lá, adquira o nosso material. Deus abençoe os irmãos do som, está muito bom. Fazem 15 dias que eu não pego em um microfone. Fazem 15 dias que eu estou ou estava em descanso com a minha família. Eu confesso que nesses 15 dias, para quem prega quase todo dia, a garganta já deu uma enferrujada. Mas a Bíblia diz que o fogo de Deus queima até ferrugem. Amém? Apocalipse, capítulo 5. Quem achou diz amém. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Diga forte, um livro. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro? Diga forte, o livro. E desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi
no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Diga forte: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E você diz amém? Por favor, queiram estar assentados. Queridos servos e servas do Senhor, muito papel e caneta já foram gastos para tentar explicar que livro era este. Alguém vai dizer que este é o livro da redenção. Outros vão afirmar que este é o livro da vida. E outro, com mais razão, vai dizer que por estar selado com 7 selos, este livro trata-se de um testamento. Mas o fato é que, ainda que todo o oceano fosse tinta e todo o céu fosse papel, não seria o bastante, não seria o suficiente para descrever os mistérios de Deus contidos neste livro misterioso. Mas eu gostaria, com a ajuda do Espírito de Deus, listar pelo menos 3 coisas que estão escritas neste livro. Quantas coisas? Número 1, conforme Ezequiel, capítulo 2, verso 10. Neste livro estão escritas lamentações, suspiros e ais. Então, o primeiro conteúdo do livro é um conteúdo jurídico. Neste livro estão escritos lamentações, suspiros e ais. Este livro revela os juízos de Deus, a justiça divina sobre a terra. Então, o primeiro conteúdo deste livro é um conteúdo jurídico: lamentações, suspiros e ais. O segundo conteúdo deste livro, ou a segunda coisa que está escrita neste livro, conforme Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Neste livro estão escritas as coisas que hão de acontecer. Se o primeiro conteúdo do livro é jurídico, o segundo conteúdo do livro é profético, é futurístico. Este livro revela o futuro. Este livro descortina as coisas que ainda hão de acontecer. Não obstante o conteúdo jurídico, lamentações, suspiros e ais, não obstante o conteúdo profético, as coisas que hão de acontecer, este livro ainda tem pelo menos um terceiro conteúdo. E a terceira coisa que está escrita neste livro, conforme a revelação que Deus deu a Davi, no Salmo 139, verso 16, neste livro está escrita a minha, a sua, a nossa história. No Salmo 139, verso 16, por revelação, Davi assim escreveu: eu estava no ventre da minha mãe, na substância ainda informe, quando os teus olhos me viram, e no teu livro, 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 foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O primeiro conteúdo do livro é jurídico.
O segundo é profético, mas o terceiro é biográfico. Neste livro está escrita a sua história. Neste livro está escrita a minha história. Neste livro está escrita a história da igreja, a história da humanidade. Primeiro, conteúdo jurídico. Segundo, profético. Terceiro, biográfico. Eu estou tentando te dizer que este livro aqui, este livro glorioso, misterioso, que ninguém podia abrir, ninguém podia desatar os selos, e ninguém podia tampouco olhar. Tão grande era a glória e o resplendor ao redor deste livro. Este livro aqui, embora seja o livro da redenção, embora seja o livro da vida, este livro aqui também é o livro da sua história. É o livro do seu futuro. É o livro do seu amanhã. É o livro do seu depois. Quantos entenderam que este livro aqui também é o livro da sua história? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Agora que você entendeu, depois dessa rápida introdução, que este livro aqui também é o livro da sua história, porque neste livro foram escritos todos os seus dias, quando nenhum deles ainda existia. Agora que você entendeu, observe comigo 4 características. Quantas? 4 características do livro da sua história. 4 características do livro da sua vida, do livro do seu futuro, da história da sua família, do seu casamento, da sua chamada, do seu ministério, da história da igreja. Observe comigo 4 características. Número 1, vi na mão direita. A primeira característica do livro da sua história, do livro do seu futuro, do livro do seu amanhã, é que ele está na palma da mão de Deus. É normal se preocupar com o amanhã. É normal, enquanto humanos e finitos que somos, se preocupar com o depois, com o futuro, com o mês que vem, o que será de 2023, o que será do meu mês de março. É normal se preocupar com o amanhã, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, e a faculdade, e o vestibular, e o primeiro emprego, e o noivado, e o casamento, e o futuro dos filhos. É normal se preocupar com o futuro, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, fica tranquilo, teu futuro está na palma da mão de Deus. Teu depois está na palma da mão de Deus. Teu amanhã está na palma da mão de Deus. Teu mês de março está na palma da mão de Deus. Sua família está na palma da mão de Deus. Seu casamento está na palma da mão de Deus. Seus filhos estão na palma da mão de Deus. Seus sonhos estão na palma da mão de Deus. Sua empresa está na palma da mão de Deus. Sua chamada, seu ministério está na palma da mão de Deus. A Debrais Osasco está na palma da mão de Deus. Teu amanhã, teu futuro, o livro da sua história está na palma da mão de Deus. Deus tem o controle da sua história. Deus tem as rédeas da sua história, é na palma da sua mão. E não há nada que aconteça na minha e na sua vida que não esteja debaixo da vontade de Deus. Seja a vontade perfeita, soberana, ou seja a vontade permissiva, aquilo que Deus não quer, mas permite que acontece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus é especialista em transformar tragédia em vitória, derrota em triunfo. Deus tem o livro da sua história.
Deus tem o livro do seu futuro, é na palma da sua mão. Não. O livro da sua história não está na palma da mão daquele que se assenta em Brasília. O livro da sua história está na palma da mão daquele que se assenta no alto e sublime trono. E sabe o que é tremendo, pastores? É que aquele que tem o livro da minha, da sua, da nossa história, na palma da sua mão, não está em pé, não está correndo, não está andando para lá e para cá, não está com a mão na cabeça, não está com o celular ligando para alguém desesperado, atende. Não, aquele que tem o livro da sua história, na palma da sua mão, está assentado. E quem está sentado está tranquilo. Quem está sentado não está preocupado. Quem está sentado não está desesperado. Você se desespera. Você perde noite de sono. Você se preocupa. Você corre para cá e corre para lá. Mas aquele que escreveu a última página do livro da sua história está tranquilamente assentado no trono, porque ele sabe que vai dar tudo certo. Quem está sentado está tranquilo, não está preocupado. Por quê? Porque ele tem o controle. Por quê? Porque ele escreveu a última página do livro. E ele sabe que no final vai dar tudo certo. Não é porque a cantora está aqui não, mas vira para alguém e diz assim, fica tranquilo. Está na palma da mão de Deus. E Deus está sentado. Deus não está preocupado. E alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje à noite? O livro da sua história está na palma da mão daquele que está sentado. Primeira característica do livro da sua história, ele está na palma da mão de Deus. Mas ainda há uma segunda característica do livro da sua história. A Bíblia diz: vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro. Que livro? O livro da sua história, o livro do seu futuro, o livro da sua vida, da sua chamada, do seu ministério. E o texto diz que ele estava escrito por dentro e por fora. Aqui está a segunda característica do livro da sua história. O livro da sua história está escrito por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora? Porque quem escreveu não foi o homem. Quem escreveu não foi teu pai. Quem escreveu não foi teu líder. Quem escreveu não foi teu marido. Quem escreveu não foi tua esposa. Quem escreveu foi Deus. O homem te conhece por fora, mas o Deus que escreveu a sua história te conhece por dentro e te conhece por fora. Te conhece por dentro e te conhece por fora. Ele vai onde ninguém vai. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele conhece o que ninguém conhece. A palavra nem saiu da tua boca, Deus já a conhece, porque Deus te conhece por dentro e te conhece por fora. Alguém não te entende, mas Deus te entende. Pastor, por que o livro da minha vida é um livro escrito por dentro e por fora? Primeiro, porque Deus te conhece por dentro
e te conhece por fora. Segundo, porque Deus não gosta de aparências. Deus não gosta de máscaras. Deus não gosta de fingimento, de falsidade. Você tem que ser por dentro o que você é por fora. Você tem que ser lá fora o que você é aqui dentro. Urabachai. 2023, as máscaras vão cair. A capa vai despencar, porque o dono da igreja te conhece por dentro e por fora. O livro da minha vida tem que ser um livro escrito por dentro e por fora. Por quê? Porque não basta ter palavra fora. Tem que ter palavra dentro. Não basta ter Bíblia na mão. Tem que ter Bíblia no coração. O livro da minha história. O livro da sua história. Número 1, está na palma da mão de Deus. Número 2, está escrito por dentro e por fora. Número 3, o livro da sua história está selado. Diga para alguém do seu lado assim: selado. Faz assim, ó, selado. Alguém entendeu aqui? Ó? Alguém entendeu ali na galeria? Aqui no altar alguém entendeu? Está selado. Selado quer dizer fechado. Selado quer dizer decretado. Selado quer dizer determinado. Não entendi, pastor? Lá vai. Você estava no ventre da sua mãe. Na primeira semana de gestação. Você não tinha forma. Você só tinha cabeça e cauda. Teu pai não te conhecia. Sua mãe nem sabia que estava grávida. Nem enjoada ela tinha ainda. Quando os olhos de Deus te viram. Nesse momento, Deus abre o livro. E começa a escrever a sua história. Com os planos e propósitos dele para você. Acredite. Ninguém nasce sem um livro escrito por Deus ao seu respeito. Ninguém nasce sem um propósito de Deus na vida. Ele abriu o livro e começou a escrever a sua história. Vai ser pastor. Vai ser cantor da igreja. Vai ser músico do coral. Vai ser empresário. Vai ser bem casado, bem sucedido. Vai ser profeta. Vai ser sacerdote. Aí sabe o que é tremendo? Quando Deus termina de escrever a sua história, com os planos e projetos dele para você, sabe o que é tremendo? Deus não deixa o livro aberto. Ele fecha o livro. Ele não só fecha o livro, ele sela o livro. Como quem diz, ninguém vai rabiscar a história que eu escrevi para você. Ninguém vai apagar e mudar e alterar a história que eu escrevi para você. Por quê? Porque o livro está selado. O livro está fechado. O livro está decretado. Aí tem gente que não pode passar por um probleminha
que vai logo colocando a culpa no diabo. Estou assim porque é o diabo. Estou desse jeito por causa do diabo. Pastor, ore por mim, estou passando por isso porque por causa do diabo. Ei, quem disse que o diabo tem acesso ao livro da sua história? Satanás não pode rabiscar. Satanás não pode apagar. Satanás não pode mudar e alterar. Não pode abrir, não pode nem olhar para o livro da sua história. Levante a mão que eu estou profetizando. Ninguém vai mudar. Ninguém vai apagar. Ninguém vai alterar. E ninguém vai rabiscar o teu futuro. Porque Deus já escreveu na eternidade. O livro está selado. Fechado. Decretado. Só existe um. Quantos? Só existe um que tem poder de mudar e alterar e estragar a história que Deus escreveu para você. E esse um não é o diabo. Sabe quem é? Você mesmo. O maior inimigo da história que Deus escreveu para você não é o diabo, é você mesmo. Com seu livre-arbítrio, com suas escolhas, com as suas escolhas erradas. Deus diz, vai por aqui, tu vai por ali. Deus diz, vai por ali, tu vem por aqui. Deus diz, vai, tu fica, tu vai, levanta, tu senta, tu levanta. Aí quebra a cara e quer colocar a culpa no diabo. Mas eu estou pregando para alguém aqui que vai abrir mão de viver a própria história e vai viver a história que Deus escreveu para você. Quantos aqui querem viver os propósitos de Deus? Quantos querem viver a história que Deus escreveu para você? Eu não estou falando aqui de predestinação. Eu estou falando aqui de determinação. O que é predestinação? Predestinação é no plural. A igreja está predestinada ao céu. Se você faz parte dela, tu também vai. Se tu sair dela, tu não vai, mas ela vai. Os ímpios estão predestinados ao inferno. Se tu quiser entrar no grupo, problema é teu. Agora, determinação não é no plural. Determinação é no singular. Deus predestina grupos. Igreja, céu. Ímpios, inferno. Agora, indivíduos, Deus não predestina. Porque indivíduos têm livre escolha. Indivíduos, Deus determina. Pastor, o que é determinação? Quem tiver ligado vai pegar no ar agora, quer ver? Determinação é Deus olhar para um embrião na primeira semana de gestação, dentro do ventre da sua mãe, e dizer assim: Jeremias, antes que entrasse no ventre, te escolhi. Antes do ventre te consagrei, e as nações não vou te dar, não estou te dando, eu já te dei. E quando Deus determina, pode correr para cá, pode correr para lá,
pode tentar se esconder, nem desviar tu consegue. Jeremias disse: não prego mais. Está aqui minha credencial, está aqui meu cargo, não profetizo mais. Só que não tem como. Por quê? Porque já está determinado. Só quem é pai aqui levante a mão. Agora só as mães. Coloque a mão no ventre. E os pais levante a mão lá em cima. Assim diz o Senhor na minha boca. Vou repetir. Assim diz o Senhor na minha boca. Os teus filhos não serão o que o diabo quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que a mídia quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que a militância quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que a rede esgoto quer que eles sejam. Os seus filhos serão o que Deus escreveu, o que Deus determinou, o que Deus profetizou que ele seria. As mães coloquem a mão no ventre. Os pais levantem a mão lá em cima. Eu ainda estou profetizando. O teu ventre não é oficina do diabo. O teu ventre é laboratório celestial. Do seu ventre não sai um traficante. Do seu ventre não sai um ladrão. Do seu ventre não sai um drogado. Do seu ventre não sai uma prostituta. Do seu ventre sai um pastor. Do seu ventre sai um pregador. Do seu ventre sai um profeta. Está selado. Eria choramai. Eria chorabagai. Está preocupado porque está selado. Está perdendo a noite de sono porque está selado. Está angustiado porque já está selado. E ninguém vai rabiscar a sua história. Pegue na mão de alguém, eu já vou continuar pregando. Eria choramai. Pegar na mão na Bíblia é transferência de unção. Então transmita a unção para ele aí agora. Transmita a unção para ela aí agora. Agora olhe para ele e olhe para ela. E diga assim: não tem demônio, não tem invejoso, não tem inimigo, não tem capeta que apague a história que Deus escreveu. Porque não foi caneta, não foi lápis, não foi tinta, mas foi com sangue, com sangue, com sangue. O livro da sua história está na palma da mão de Deus. O livro da sua história está escrito por dentro e por fora. O livro da sua história está selado, fechado, decretado. Número 4. O livro da sua história está selado com 7 selos. Quantos selos? Não ouvi. Quantos selos? Aqui embaixo na galeria, quantos selos? Na época de João,
somente os testamentos eram escritos e selados com 7 selos. Nenhum outro livro era selado com 7 selos, somente os testamentos. Isso significa que o livro da sua história trata-se de um testamento. E daí, pastor, e daí que se o livro da sua história é um testamento, então você é uma herança. O erro dos pais é pensar que os seus filhos são deles. Quem disse que teu filho é teu? Como assim, pastor? O teu filho, ele é composto de 3 porções: corpo, alma e espírito. O corpo foi tu que fez. Tanto é que tem teu nariz, tem teus olhos, tem teu cabelo, tem seus traços. Porque o corpo foi tu que fez, foi tu que deu, mas a alma e o espírito, quem fez não foi você, quem fez foi Deus. Quem deu não foi você, quem deu foi Deus. Então, se o corpo foi tu que fez, mas a alma e o espírito, quem fez foi Deus, então é 2-1. Teu filho é mais de Deus do que teu. Os teus filhos não são teus. A Bíblia diz que eles são o quê? Heranças do Senhor. Quem é pai aqui, levanta a mão. Poucos. Lá vai agora. Quem é filho aqui, levanta a mão. Então bate no peito e diz assim: eu sou herança do Senhor. Eu sou herança do Senhor. Se o livro é um testamento, então ele tem um testador, o pai. Se o livro é um testamento, então ele tem uma herança, você. Se o livro é um testamento, então ele tem uma testemunha, o Espírito Santo. Se o livro é um testamento, então ele tem um herdeiro, Jesus. E somente o herdeiro era digno. Somente o herdeiro era digno de abrir o livro, desatar os selos e tomar posse da herança. Por isso, um anjo forte, e tem anjo fraco? Tem, Satanás. Um anjo forte proclamava em grande voz. No grego quer dizer que todo o universo ouviu. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Enquanto o anjo clama lá em cima, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, o salmista clama aqui embaixo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo templo? E ele mesmo responde: o que é limpo de mãos
Salmo 24. O que é puro de coração, o que não entrega a alma à vaidade, o que não jura enganosamente, este é digno de subir ao Monte Santo, entrar no santo templo, abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porém João chorava muito, porque não foi achado ninguém limpo de mão, puro de coração, que nunca tivesse mentido e jamais tivesse entregado a sua alma à vaidade, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não havia ninguém assim, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Aí a pergunta é: aonde estava aquele que é digno? Onde estava aquele que nunca mentiu, porque é a própria verdade? Aquele que jamais se entregou à vaidade, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, assumiu a forma de homem, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Onde estava aquele que é limpo de mão, que é puro de coração, que não foi achado ninguém nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra? Ora, não foi achado ninguém debaixo da terra, porque Jesus já tinha ressuscitado. Está fraco, eu vou repetir. Não foi achado ninguém debaixo da terra, porque Jesus já tinha ressuscitado. Não foi achado ninguém na terra, porque ele já tinha subido com as nuvens, sido assunto ao céu. Não foi achado ninguém no céu, porque ele ainda não tinha adentrado os portões eternos. E você sabe um tanto quanto eu, que é neste momento que Jesus está em pé, em frente aos portões celestiais, vestido de branco, com as vestes salpicadas de sangue. Depois de 33 anos ausente da glória, agora ele está parado em frente aos portões eternos. Aí o salmista diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro da eternidade, aqueles que não haviam conhecido o Filho de Deus, olham para o trono e dizem: espera aí, mas o Rei da Glória já está aqui, que é o Pai. Quem é este Rei da Glória? E o salmista responde: é o Senhor dos Exércitos, invencível na guerra, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Os portões eternos se abrem, a cabeça da porta é levantada e Jesus entra no céu. Ele para em frente ao trono do Pai, e é nesse momento que um dos 24 anciãos se levanta e diz: João, não chores mais. Acabou de entrar aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele chegou para abrir o livro que ninguém pode abrir, para curar o que ninguém pode curar, para fazer o que ninguém pode fazer. João se vira, pastor Esdras, para ver o leão. Mas quando João se vira para ver um leão, não era um leão, era um cordeiro. Aí eu pergunto: o ancião disse que tinha chegado quem? Está fraco. O ancião anunciou quem?
Mas quando João olhou, ele viu o quê? É por isso que os judeus não receberam Jesus. Eles estavam esperando um leão, mas ele veio como cordeiro. O que os judeus não sabiam, mas vocês sabem, é que no reino animal, leão nasce leão. Mas no reino de Deus, leão nasce cordeiro. E o problema é que tem gente que quer ser leão, mas nunca foi cordeiro. Quer ser senhor, mas nunca foi servo. Quer mandar, mas nunca obedeceu. Quer ensinar, mas nunca aprendeu. Quer levantar, mas jamais sentou. Dê um toque no teu vizinho, provoca ele, provoca ela e diz: tu quer ser leão, mas tu já foi cordeiro? Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote e Samuel foi profeta, mas começou o ministério abrindo a porta e acendendo a luz. Abrindo a porta e acendendo a luz da casa do Senhor. Pastor, a minha chamada é para ser profeta. Vai abrindo a porta e acendendo a luz. Minha chamada é para ser sacerdote. Vai abrindo a porta e acendendo a luz. Minha chamada é para ser pregador. Vai abrindo a porta e acendendo a luz. A tua hora vai chegar. Aqui tem que nascer cordeiro. Quer ser pastor, mas nunca foi diácono. Não sabe o peso de uma caixa de som na cabeça. Jesus está dizendo: quer ser leão? Nasce cordeiro. Só que tem um detalhe: se você for fiel na unção do cordeiro, Deus vai te dar a unção do leão. Como assim, pastor? Lá vai. Jesus nasceu como cordeiro, cresceu como cordeiro, viveu como cordeiro, falou como cordeiro, pregou como cordeiro, foi batizado como um cordeiro, foi levado ao matadouro como cordeiro, foi julgado como cordeiro, condenado como cordeiro, foi crucificado como cordeiro, morreu como um cordeiro, desceu ao inferno como um cordeiro, ressuscitou como um cordeiro, subiu aos céus como cordeiro, mas vai voltar como leão da tribo de Judá. Quem é fiel na unção do cordeiro, Deus derrama sobre ele a unção do leão. Só quem quer a unção do leão, só quem quer a unção do leão, então levante a mão e receba a unção do cordeiro. Pega a unção do cordeiro, toma a unção do cordeiro. O cordeiro, diga: o cordeiro. O cordeiro é o animal mais fraco que existe. Acredite, não existe animal mais fraco do que o cordeiro. Cordeiro não tem presas afiadas. Cordeiro não tem garras poderosas. Cordeiro não tem poder de ataque nem de defesa. A coça também não tem garras e também não tem presa, mas tem uma canela para correr.
que o leopardo não pega, que o guepardo não pega. E olha que a corça corre a 100, o guepardo a 120. E por que não pega? Porque o guepardo dá 120 na reta, a corça dá 100 na curva. Agora o cordeiro nem velocidade tem. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não tem animal mais fraco que o cordeiro. Mas esse cordeiro aqui tem 7 chifres. 7 chifres. 7 significa totalidade. Chifre, poder. 7 chifres, poder total. Poder absoluto. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. O cordeiro é um animal semi-cego. Ele tem dificuldade de enxergar um palmo à frente do seu nariz. Mas esse cordeiro aqui tem 7 olhos. Papai não vê, mamãe não vê, pastor não vê, mas o cordeiro vê. Para concluir, o cordeiro tinha os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 chifres, onipotência. 7 olhos, onisciência. 7 Espíritos de Deus, onipresença. Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Quem manda 3 glórias para Jesus esta noite? Por último, o cordeiro havia sido morto. Como que João soube que aquele cordeiro havia sido morto? É simples. Ele viu que na garganta do cordeiro tinha a marca de um corte. Porque quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, ele cortava a garganta do cordeiro. Quando ele viu aquele cordeiro, 7 olhos, 7 chifres, em pé, no meio do trono, ele viu que tinha uma marca no pescoço. E ele disse: esse cordeiro foi morto. Esse cordeiro já foi sacrificado. Ei, João viu em Jesus as marcas da cruz. Só que tem um detalhe. O verbo ser aqui não está no presente. O verbo ser está no passado. Ele esteve morto, mas eis que está. Vou repetir. O cordeiro esteve morto, mas eis que está. Eis que está. Os faraós estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os imperadores estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os reis estiveram vivos, mas eis que estão mortos. As celebridades estiveram vivas, mas eis que estão mortas. Jesus esteve morto, mas eis que está vivo, 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 vivo. E é esse cordeiro. Porque ele vive. Porque ele vive. É esse cordeiro que esteve morto, mas que está vivo. Que o texto diz: veio, pois, e tomou o livro
Tomou o quê? Que livro? Que livro? O livro da sua história. O Cordeiro onipotente, onipresente, onisciente, que esteve morto, mas que está vivo, tomou o livro da sua vida, da mão direita do que estava sentado no trono. E nesse exato momento, o Cordeiro ainda não abriu o livro, ainda não começou a desatar os selos, mas ele já está com o livro da sua história na palma da sua mão. No meu sinal, aí alguém pergunta: pastor, qual é a garantia que eu tenho que o meu futuro vai dar certo, que o meu 2023 vai ser poderoso? Pastor, me diga pelo amor de Deus, por quê? Diante de tantos problemas, de tantas situações, de tantos cenários atuais, por quê? Meu sinal, que eu tenho que crer no amanhã, no depois, no meu futuro. Sabe por quê?